Olá, alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos trabalhar com medidas de tendência central. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Objetivos da aula: calcular e analisar as medidas de tendência central, média aritmética simples e ponderada, em um conjunto de dados numéricos, em contextos diversos e aplicar conceitos e procedimentos matemáticos na resolução de problemas. Vamos pensar um pouquinho? Eu trouxe aqui para vocês as notas de matemática do segundo trimestre da turma A do terceiro ano do ensino médio matutino do Colégio Estadual Augusto Simas do ano de 2021. Pessoal, eu tenho então um total de 40 notas. Todas elas são notas diferentes, você pode observar aí. A minha pergunta é: como que eu posso calcular a média dessas notas? Me ajuda aí, pessoal. Como é que eu faço para calcular a média dessas notas? Bom, nesse caso, usaremos a média aritmética simples. A média aritmética simples, chamada normalmente de média aritmética, é a mais utilizada no nosso dia a dia. Consiste na soma dos valores coletados e divididos pela quantidade de fatores considerados. A média aritmética dos números x1, x2, x3, xn é dada pela fórmula x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Esse n é o total. Tá? Então, no caso que eu acabei de apresentar para vocês, o x1, x2, x3 seriam as notas dos alunos dividido pelo total de notas que foram usadas para calcular a média. Tá? Lembrando também que aqui eu tenho uma letra grega maiúscula que se chama sigma, no caso representa a somatória. Voltando à nossa situação problema, nós estamos pegando aqui o total de notas. Então, se você fizer a soma das 40 notas e dividir por 40, você vai ter então a média. No caso, a somatória vai dar 2.881, que dividido por 40 vai dar 72,03. Bom, outra coisa importante também que eu gostaria de estar passando para vocês é que, se você observar, eu tenho uma menor nota e uma maior nota de todas aquelas 40. 40 e a menor nota e a maior nota 99. E aí, comparando com a média, que foi 72, você consegue observar que essas duas notas, a menor e a maior, são muito distantes, discrepantes em relação à média 72. Então essa é uma desvantagem que acontece com a média. Ela é influenciada, afetada por valores discrepantes, prejudicando a estimativa mais precisa. Exemplos de utilização da média aritmética no nosso cotidiano, nosso dia a dia. A média final das notas escolares, a média de público nos jogos de campeonato de futebol, a renda per capita de um país, total da renda de um país dividido pelo número total de seus habitantes, a velocidade média de um carro, a média de consumo de combustível por um veículo. Quando você pega teu carro lá, enche o tanque, você vai percorrer uma determinada distância em quilômetros, pega essa distância e divide pelo total de litros consumidos, você vai ter a sua média de consumo, no caso do seu veículo. Agora acompanhe a seguinte situação. Observações de batimento cardíaco por minuto de um grupo de idosos coletados no posto de saúde. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de tabela de distribuição de frequência. Do lado esquerdo eu tenho então os batimentos cardíacos, do lado direito a frequência, que seriam o número de pessoas, o número de idosos. Então você observa ali, por exemplo, que 3 pessoas tiveram 75 batimentos, 9, 76, e lá embaixo, lá seguindo a sequência, 4 pessoas tiveram 92 batimentos. A minha pergunta é: como que eu faço para calcular a média de batimentos cardíacos dos pacientes nesse caso? E aí, pessoal, me ajuda. Será que a gente usa a média aritmética simples ou nós usamos uma outra média aritmética? Me ajuda, o que vocês acham? Bom, nesse caso, calculamos a média ponderada, utilizando os valores dos batimentos cardíacos que aparecem na tabela, bem como suas respectivas frequências. Assim, temos que a média aritmética ponderada pode ser dada por: você pega então o batimento cardíaco e multiplica pelo número de pessoas, no caso 3, 75 vezes 3, 76 vezes 9, e vai somando, 77 vezes 5, mais 78 vezes 7, e você vai dividir a parte do denominador, você vai colocar o que é a somatória das frequências ou pesos, no caso o total de pessoas que foram avaliadas, no caso 48. E fazendo a somatória em cima, 3.922, que dividido por 48 vai me dar 81,7. Bom, e se para esse mesmo conjunto de dados apenas tivesse calculado a média aritmética simples,
Que valor encontraríamos? Seria o mesmo encontrado pela média ponderada? Bom, então se eu pegar apenas os batimentos cardíacos diferentes e eu dividir pelo total de batimentos, que no caso são 10, tá? Você vai ter 820 por 10, dividido por 10, que vai dar 82. Um pouquinho diferente, tá? E aí a gente consegue observar que o valor da média ponderada representa melhor os valores encontrados, pois dá a devida contribuição de todos os valores de batimentos cardíacos presentes no quadro. A média aritmética ponderada, primeiro eu falo da simples, que é cada número possui exatamente a mesma importância ou mesmo peso. Se temos uma lista de números que possuem importância relativa ou pesos diferentes, devemos utilizar uma média que considere esses pesos. Essa média é chamada de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é dada pela fórmula, então você vai pegar o valor, por exemplo, uma nota vezes o seu respectivo peso. Ali no caso, a gente pegaria o que? Os batimentos cardíacos vezes o total de pessoas. A frequência você entenda como peso, tá? Então você faria todas essas multiplicações, né? O valor da nota ou o valor do batimento cardíaco vezes o seu respectivo frequência ou a nota com o peso, fazia todas essas multiplicações, somaria e dividia pela somatória dos pesos. Tá? Em que xi representa os valores da variável e pi representa os valores dos respectivos pesos. Bom, vejam só como a média ponderada pode influenciar a vida de todos, inclusive a sua. Para recrutar uma pessoa para um emprego, o entrevistador analisa vários itens em um candidato. A personalidade, capacidade de trabalho, a qualificação educacional, experiências anteriores, a habilidade de trabalho em equipe. Com base no perfil, são atribuídos diferentes níveis de importância, pesos. E em seguida, é feita a seleção final, com a contratação do candidato que obtiver a maior nota. Vejam a seguinte situação em que dois candidatos a uma vaga de emprego foram analisados e suas respectivas notas. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação onde está lá os itens que eles foram avaliados. Personalidade, capacidade de trabalho, experiência, qualificação profissional e habilidade de trabalho em equipe. Para cada um desses itens, você atribui um peso. Observe que, quanto maior o peso, maior é a sua importância. Então, vamos comparar o candidato 1 e o 2. O candidato 1 e 2, para a personalidade, peso 1, o candidato 1 ganhou do candidato 2. Já na capacidade de trabalho, experiência e qualificação profissional, eles obtiveram a mesma nota. E aí, na habilidade de trabalho em equipe, o candidato 2 se saiu melhor com relação ao candidato 1. Bom, a somatória das notas dos dois foi a mesma, 38. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que eu faço? Analise a média final obtida pelos candidatos e diga qual candidato será contratado. Mas eles obtiveram a mesma nota, professor. E agora? Como é que eu faço? Aí entra a nossa chamada média aritmética ponderada. Bom, fazendo os cálculos, tanto do candidato 1 como do candidato 2, você tem o quê? Você vai pegar a nota dele e multiplicar aquela nota pelo respectivo peso. 9 vezes 1, mais 7 vezes 2, e assim sucessivamente. Lembrando que primeiro a gente faz as multiplicações, depois a gente soma. E dividir a parte do denominador, a parte de baixo da fração, é a somatória dos pesos. Então, o candidato 1 obteve 7,33, o candidato 2 obteve 7,87, e com isso, o candidato 2 foi aquele que obteve a maior nota, portanto, será ele o contratado, tá? Apesar da somatória das notas atribuídas ser igual, elas tinham pesos diferentes, o que nos levou a calcular a média ponderada. Dessa forma, o candidato 2 vai ser contratado. O que você, aluno, pode concluir a respeito da média ponderada? A média aritmética ponderada é uma medida de tendência central de um conjunto de observações quantitativas quando nem todas as observações têm a mesma importância. Agora é com vocês o nosso Mãos à Obra. Uma pesquisa do IBGE aferiu a estatura da população com mais de 15 anos. A PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, mensurou, entre outras variáveis, a altura dos brasileiros com mais de 15 anos. Homens, a média foi de 1,71 e mulheres, a média foi de 1,58. Bom, a minha pergunta é então, vocês irão calcular a média da altura dos alunos do primeiro ano do colégio, em seguida, irão comparar e analisar com as médias encontradas pelo IBGE, verificando se há ou não discrepância entre as médias. Bom, se vocês me perguntarem então qual o primeiro passo dessa atividade,
A minha sugestão é que vocês procurem a secretaria, verifiquem com eles o total de alunos que estão matriculados no primeiro ano, nos primeiros anos do ensino médio, tá? E com isso, aí alguém pode me perguntar, professor, mas nós vamos ter que avaliar, medir a altura de todos esses alunos, né? Suponha que seja 300. Não. Se a gente retomar o começo da estatística, nós trabalhamos população e nós trabalhamos amostra. E dentro de amostra existe um negócio chamado de amostra representativa. Então, baseado nessa amostra representativa, você fazendo a coleta em cima disso, você vai ter condições de colher um resultado confiável, tá, e representativo para que possa dar veracidade ou o mais próximo possível da população. Ok? Bom, pessoal, nós vimos isso. Próxima aula nós vamos trabalhar com moda e mediana, que são outros dois assuntos de medida de tendência central. Também reforçar que a média aritmética, o que nós vimos hoje, a média aritmética simples, consiste na soma dos valores coletados e divididos pela quantidade de fatores considerados. E nós temos também a média aritmética ponderada. A média ponderada é um tipo de média, em vez de cada dado contribuir igualmente para a média final, alguns dados contribuem com mais peso do que outros. Por esse motivo, uma média ponderada pode melhorar a precisão dos dados. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.